vocês, oitavo ano, estamos aqui mais uma aula, né? Nesse começo de final, meio de trimestre, volta das férias, enfim. Bom, hoje nós vamos começar a falar para vocês a respeito de sistema imunológico. Passei alguns vídeos, pequenos vídeos para vocês começarem a entender um pouco melhor, falamos, vemos exercícios e tal. Então, o que é um sistema imunológico? É o nosso sistema de defesa. Mas, assim, a gente tem que lembrar que constantemente, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, o nosso corpo está sendo posto à prova. Ou seja, nós temos contato com vírus, temos contato com bactérias, com pólen de flores que nos dão alergias, com poeira que nos dão alergias. Então, a todo momento, nós estamos entrando em contato com esses antígenos, que são substância que vem de fora, para que o nosso organismo consiga se defender, ok? Então, assim, nós temos contato com vírus, com bactérias, com, enfim, pólen de flor, poeira e assim por diante, poluição, né? Por isso que a gente tem tanto rinite, tanta asma, tanta bronquite, que o nosso corpo está reagindo, ok? Tá legal. Bom, nós temos vários tipos de defesa, né? Classificação primeira, segunda, terceira, e é isso que confunde um pouco. Mas, na verdade, se você começar a imaginar que nós estamos, nossa defesa começa na parte externa, ou seja, nossa pele. O espirro é um tipo de defesa, porque algo entra no nariz, aí você espirra, então quando você consegue jogar isso para fora, é uma defesa. A lágrima é uma espécie de defesa. Quando alguma substância vem e irrita nossos olhos, aí você começa a lacrimejar. A pele, já falei, e por muitas vezes nossa pele fica irritada, coçando, por alguma coisa que entrou em contato. Então nossa primeira defesa passa a ser essa pele, ok? Quando o nosso organismo, quando o antígeno, bactéria, vírus, que for, está dentro do nosso organismo, também já passa a ser segunda defesa. Aí começa a ter algumas reações, né? Como a fagocitose, por exemplo, que é o leucócito, o glóbulo branco, que engloba essa partícula. Consequentemente, a reação do nosso organismo. E aí ele começa a fazer o quê? A ter a febre, né? Algumas irritações. Então já passa a ser a segunda defesa. E a terceira defesa, literalmente falando, já é a ação dos glóbulos brancos, defendendo, matando, disseminando toda essa parte de bactéria, de vírus que está entrando na gente. Tá legal? Então, são situações que a gente tem que se preocupar, né? Não constantemente, mas, por exemplo, com essa onda de coronavírus, tudo começou de que maneira? A gente se defendendo, a gente conseguindo ter uma boa higiene, lavando as mãos, sempre praticando essa higiene, lavando a mão, tudo que for, né? Então, isso é uma coisa que a gente deveria ter sempre, para qualquer tipo de doença. Percebe que quando a gente estava em aula presencial, bastava uma pessoa da sala estar com gripe, 15 dias depois a outra estava, então isso se transmite pelo ar. Então, alguns hábitos da gente, a gente tem que mudar para melhorar a nossa saúde. Bom, consequentemente, vocês já viram que ao longo dos anos de vida de vocês, ou de vida do ser humano, a gente sempre está carregando o quê? Vacina. Então olha na sua carteira de vacina, vê se a tua carteirinha está em ordem. Se você não sabe, pega ajuda para sua mãe, para ver quantas vacinas você tomou e quantas falta para você tomar, né? Dependendo da sua idade. O que é a vacina? Cara, assim, o que é a vacina? A vacina é o vírus morto ou o vírus atenuado, enfraquecido, que é colocado no nosso organismo. E aí esse nosso organismo aprende a se defender desse vírus. Quando o vírus vier mesmo, né, a vera, como a gente fala, de verdade, eu já tenho uma proteção, já tenho uma defesa, então tá tranquilo para mim. E algumas vacinas eu tenho que tomar de dose, primeira dose, segunda dose, terceira dose, a cada 10 anos, por exemplo, tem que tomar a vacina da febre amarela. Então isso é a constante para manter a nossa imunidade tranquila. Já o soro, então eu falo que a vacina ela é ativa e permanente, ok? Tá, por que ativa? Porque o vírus ativa a nossa defesa. Então, um vírus morto, um vírus atenuado. Alguns vírus são mais difíceis de fazer isso, como está acontecendo agora com o coronavírus. Está mais difícil fazer a vacina, mas já estão em progresso aí. Por exemplo, o vírus da AIDS, ele é um vírus mutante. Então, eu não consigo defini-lo como o seu DNA, porque constantemente ele muda. Mas já estão, pra você ter ideia, faz mais de 20 anos que estão tentando achar uma vacina contra HIV e não conseguem. Tá tranquilo.
O soro, ele já vem com os anticorpos prontos, por isso que é uma defesa passiva. Ou seja, se tomou uma picada de cobra lá, então o antígeno que vem de fora, atinge o seu organismo. Começa a ter uma reação, algumas começam a necrosar tecido, algumas começam a dar parada cardíaca, respiratória, enfim, até atingir todo o organismo. O que acontece? Quando eu tomo soro, eu venho com esses anticorpos prontos já. Então já põe anticorpos prontos, já mata tudo, já era, foi embora. Quer dizer que eu já posso ir de novo tomar picada de cobra? Não. Eu não posso tomar o soro e tomar picada de cobra. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar picada de cobra primeiro, para depois tomar o soro. Então toda vez que você vê uma doença com soro, é porque o anticorpo já está pronto. É o que está acontecendo também no tratamento que estão fazendo com o coronavírus. Estão injetando o vírus no cavalo, estão pegando esse soro e estão fazendo tratamento. Não é uma vacina, mas já é um avanço muito bom colocado aí. Tá? A gente tem que lembrar que as nossas defesas são chamadas sistemas imunológicos. E quem cuida da nossa defesa são os nossos glóbulos brancos. Principalmente linfócito B, linfócito T. Qual a reação ou qual a função desses caras? Eu tenho vários tipos de leucócitos, eosinófilo, basófilo, neutrófilo. Esse linfócito T e linfócito B é o seguinte: o B, ele identifica que tem alguém entrando no nosso organismo. Ele vai lá, junto com a proteína dele, se gruda nesse antígeno e acaba destruindo esse antígeno. O linfócito T, ele também percebe quimicamente que está entrando algo estranho. E ele vai lá, gruda também no antígeno e avisa o B, ó, estou segurando um carinha aqui que não tem credencial, não tem crachá para entrar na festa. Aí o B vai lá e resolve. Tá? Então são esses dois os principais que a gente tem que nos defende. Acontece, aí vai uma curiosidade, que o HIV, o vírus, Human Infection Virus, ele justamente ataca esses dois tipos de leucócitos, linfócito B, linfócito T. E aí você fica sem defesa nenhuma. Ou seja, os dois linfócitos olham e falam, pô, olha o cara entrando na balada, e deixa ele, bacana. E não acontece nada. E aí ele vai acabando com todas as nossas defesas, nós ficamos sem defesa nenhuma, e aí qualquer infecção, qualquer inflamação, qualquer dor de garganta pode ser fatal para nós. Tá legal? Então o sistema imunológico, vamos lá, só recordando, é os leucócitos, nosso sistema de defesa. Tá legal? Nós vamos ter o que? Os principais, leucócito B, que identifica, gruda e mata o antígeno, vírus, bactéria, que for. Linfócito T, que ele identifica, gruda e avisa o B, beleza? Eu tenho a vacina, que é uma defesa ativa, porque ativa as nossas defesas, né, contra o vírus. O soro é passivo, porque já tem um anticorpos pronto. Anticorpos é uma proteína que nos protege, que combate vírus, bactérias e outros antígenos que estão no nosso corpo. Tá? E um lembrete muito simples: amamentação. O bebê, até os 3 meses de idade, ele não tem nenhum tipo de defesa. A única defesa que ele vai ter é o leite materno. Então a mãe tem que amamentá-lo até 6 meses. Por quê? Vai passando para ele anticorpos, como se fosse um soro, tá? Só que vem pelo leite materno. Por quê? O bebê, nessa idade, ele só toma leite, só mama, não tem mais nada, tá? Então, durante 3 meses ele vai receber da mãe os anticorpos. Então ele não tem gripe, ele não tem isso, não tem aquilo. Só que a mãe tem que estar muito bem alimentada para poder passar isso, tá? Até os 6 meses é o normal de uma amamentação. Claro que tem mãe que passa, que vai mais, tem mãe que vai menos, aí é uma outra questão. Mas o correto é isso daí, tá? Bom, eu preparei algumas questões, vou colocar no post para vocês, através do Google Forms, mas eu quero resolver essas questões junto com vocês na próxima aula, que seria agora, tá bom? Na próxima aula a gente senta, resolve e vai tirando as dúvidas só sobre o sistema imunológico. Tá bom, galera? Muito obrigado, valeu, gente. Se cuidem e até a aula. Valeu!